Olá, alunos do terceiro ano Apseleva Jundiaí. Como estão todos vocês? Tudo bem? Tenham todos um bom dia, uma boa semana de aulas, tá bom? Hoje nós vamos finalizar na Química da Frente 2 o assunto cálculos estequiométricos. Só lembrando para vocês que nós já estudamos no capítulo 6 cálculo estequiométrico simples. Depois no capítulo 7, que nós vimos na aula da semana passada, nós vimos os casos especiais de estequiometria com reagente em excesso e rendimento do processo, rendimento em excesso nós vamos ver hoje. Nós vimos o rendimento do processo e reagente com impurezas, que foi o assunto da semana passada. Hoje nós então vamos finalizar o estudo dos cálculos estequiométricos com reagente em excesso e reações consecutivas. Como deve ser feito isso? Da seguinte maneira. Eu peguei aqui um exemplo para mostrar para vocês o fundamento, né? Como deve ser realizado o procedimento para um cálculo estequiométrico com reagente em excesso. Veja esse exemplo, por favor. Colocando-se 5 mols de nitrogênio para reagir com 17 mols de hidrogênio, calcule o número de mols de amônia e o reagente em excesso. Bom, muito bem, então vamos fazer assim, ó. Primeiro eu vou escrever aqui a reação, 1 mol de N2, reage com 3 mols de H2, dando 2 mols de NH3. Coloco a relação estequiométrica no segundo passo. No terceiro passo eu vou transformar essa proporção estequiométrica nas grandezas. Como as grandezas a serem utilizadas corresponde a mols, que é exatamente o que eu já tenho, então eu só vou repetir 1 mol, 3 mols, 2 mols. No quarto passo eu vou colocar o dado e a pergunta. Aqui são 2 dados agora que diferem dos exercícios dos módulos anteriores. Só tinha um dado, né? Agora são 2. 17 mols de H2 e 5 mols de N2. Muito provavelmente, quando nos cálculos estequiométricos aparecerem quantidades de 2 reagentes, muito provavelmente um dos 2 está em excesso. E o truque, o macete para descobrirmos quem é o reagente limitante que reage tudo e o excesso é muito fácil. Basta você pegar a terceira e a quarta linha aqui, ó, e multiplicar cruzado. 3 vezes 5 deu 15, 1 vezes 17 deu 17. Multiplica cruzado, tá? O produto dessa multiplicação maior, 1 vezes 17 é 17, 3 vezes 5 deu 15, 17 é maior que 15, significa que quem tem o número de mols maior é o reagente em excesso. O que é um reagente em excesso? O reagente em excesso é aquela substância que foi colocado uma quantidade acima do que reage. Então, dos 17 mols que ele colocou, só reage uma parte. Tem outra parte que vai sobrar e que não vai reagir. Consequentemente, nesse produto de multiplicar a terceira e a quarta linha cruzada, o produto menor, que é 15 mols, indica que o nitrogênio é o reagente limitante, ou seja, é a substância que reage tudo, não sobra nada. Inclusive, como o nitrogênio é o reagente limitante, por isso eu utilizei a proporção aqui, a lei de Prost, a sua proporção para os demais. De 1 vezes 5, o número de mols ficou 5 vezes maior. Logo, todos os demais, o número de mols fica 5 vezes maior. 3 vezes 5 deu 15, 2 vezes 5 deu 10. Quer dizer, esses 10 mols é a quantidade de produto formado, que é a resposta do exercício, e desses 17 mols que ele havia colocado, 3 vezes 5 reagem 15 mols. Tá? Dos 17 reagem 15. Então 17 menos 15, essa é a quantidade que está sobrando do reagente em excesso que não reage. Certo? Então os exercícios de reagente em excesso são fáceis. Para descobrirmos quem está sobrando, repito, basta pegar a terceira e a quarta linha e multiplicar cruzado. O produto maior é o excesso e o produto menor é o limitante. Bom, amigos, feito isso, agora não tem mais nada que eu falar para vocês a não ser aplicar isso na resolução dos exercícios, tá bom?
Então nós vamos começar aqui com a resolução desse exercício conceitual, o número 1, da página 467. Por gentileza, localizem aí esse exercício aqui, ó. Em uma reação de neutralização, 10 gramas de ácido sulfúrico são adicionados a 7,40 gramas de hidróxido de sódio. Sabendo-se que um dos reagentes está em excesso, defina quem é que está em excesso e quanto restará após completar a reação. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, de imediato, é eu grifar os dados do exercício. São dois dados aqui, percebem? O primeiro dado é 10 gramas de ácido sulfúrico e 7,40 gramas de hidróxido de sódio. Ele não está perguntando especificamente a massa do produto formado, somente quem está em excesso e quanto está em excesso. Bom, então são apenas esses dois dados. Vamos agora montar esse exercício e resolvê-lo. Acompanhem, por favor. Muito bem, aqui está a reação química, né? Do ácido sulfúrico com o hidróxido de cálcio, formando o sal sulfato de cálcio mais água, e podemos perceber que a equação já está balanceada. Então, o primeiro passo, quem e o que eu vou relacionar? Essas duas substâncias aqui, ó, o ácido sulfúrico, eu vou relacionar a sua massa, e o hidróxido de cálcio também será relacionado à sua massa. Então aqui vai ser massa com massa. O segundo passo de um cálculo estequiométrico é colocarmos a proporção, os coeficientes estequiométricos, que aqui eles não aparecem, mas estão ocultos. É 1 mol para 1 mol. No terceiro passo, eu vou transformar essa proporção estequiométrica nas massas. E eu fui lá na tabela periódica, consultei as massas atômicas e, em seguida, eu acabei determinando as massas molares para ganharmos tempo. Então, já vamos colocar os resultados. A massa de 1 mol do ácido sulfúrico é 98 gramas. E a massa de 1 mol do hidróxido de cálcio é 74 gramas. Ok? O quarto passo, eu vou colocar os dados do exercício. Os dados são esses dois aqui, ó, que eu grifei. 10 gramas de ácido sulfúrico e 7,4 gramas de hidróxido de cálcio. Aí está. Quem é que está em excesso? Quem é que é o reagente limitante? Como eu vou descobrir? É muito fácil. Você vai pegar essa terceira e a quarta linha e vai multiplicar cruzado, dessa maneira aqui, ó. Multiplica cruzado, tá? Eu vou fazer isso a lápis, porque depois eu vou apagar essa multiplicação cruzada, porque depois não serve mais para nada isso aqui. Tá, então vamos multiplicar. Primeiro, 74 vezes 10 deu 740. E quanto é 98 vezes 7,4? 98 vezes 7,4 deu 752, ou melhor, 750. 750, eita, é hoje, 725,2. Muito bem. Agora, vocês conseguem visualizar que o produto dessa multiplicação maior é o 740, né? E esse 740 não é maior que 725? Sim, esse é maior. Tá, então você pega essa massa aqui que ele colocou e você vai riscá-la. Por que você está fazendo isso? É porque dessa massa total tem uma parte dela que reage e outra parte que está sobrando. E essa parte que está sobrando é o excesso, que eu não uso para fazer o cálculo estequiométrico. Certo? Então, o fundamento teórico da resolução de um exercício com reagente em excesso é isso que eu estou falando agora.
pega a terceira e a quarta linha e multiplica cruzado. O produto da multiplicação maior indica qual é o reagente que está em excesso. Aqui nesse caso é o ácido sulfúrico que está em excesso. Consequentemente, o produto dessa multiplicação menor indica para vocês quem é o reagente limitante. Ok, entenderam? Me permita agora, eu vou apagar isso aqui, que eu não vou mais usar. Por isso que eu fiz a lápis. Isso aqui serve unicamente para fazer com que o aluno descubra quem é o reagente em excesso e quem é o reagente limitante. Pronto! O exercício já acabou praticamente, então. Se o reagente limitante que reage completamente é o hidróxido de cálcio, qual é a sua proporção? O que eu faço para a massa de 74 se transformar em 7,4? Divide por 10. Muito bem. Como a proporção é constante, se a massa desse é dividida por 10, o outro também será reduzido a 10ª parte, divide por 10. 98 dividido por 10. Então, desses 10 gramas que ele colocou, reagem 9,8 gramas, que é 98 dividido por 10. E quanto é que está sobrando? Quanto está em excesso? A diferença aqui, que é 10 menos 9,8. Quanto dá essa diferença? 0,2 gramas, que é a resposta do exercício 1. Quem é o reagente que está em excesso? O ácido sulfúrico. Quanto restará após completar a reação? Quanto restará do excesso? Que, em outras palavras, é quanto não reagiu? 0,2 gramas. É isso aí. Essa é a resolução do exercício número 1, ok? Tá, vamos continuar. Agora vamos resolver aqui o exercício número 2. Acompanhe aí, por favor, enquanto eu copio as reações. Bom, o exercício 2 fala que a produção industrial do metanol, a partir do metano, e a combustão do metanol em motores de explosão interna podem ser representadas pelas duas equações abaixo, supondo que o gás carbônico da reação representada em 1 provenha da atmosfera e considerando que apenas as duas reações 1 e 2 responda se a seguinte afirmação é verdadeira: a produção e o consumo de metanol não afeta a quantidade de gás carbônico na atmosfera? Só não afeta se a quantidade consumida for igual à quantidade formada. Só nesse momento que venha a não afetar. Agora vamos ver de fato se o saldo entre consumo na primeira e formação na segunda dá saldo nulo. Aqui, isso é o princípio de funcionamento dos exercícios que envolvem reações consecutivas. O que isso significa? São 2 ou 3 reações que podem aparecer, e o fundamento desse tipo de questão é que você deve fazer uma soma dessas duas equações e transformá-las em uma única equação. E para fazermos essa soma, eu tenho que verificar as substâncias em lados opostos, como aqui no caso eu estou me referindo ao metanol, que ele foi primeiro foi produzido na primeira reação e ele foi consumido na segunda. E quando eu somar as duas equações, esse metanol ele tem que desaparecer. Ou seja, eu tenho que cortar esse metanol aqui com esse outro. Mas para cortar é necessário que eles estejam em quantidades iguais, e eles não estão. Aqui em cima ele tem 4 mols e aqui tem 1 mol. E para cortar tem que ter 4 aqui embaixo. E não tem o 4. Mas não tem, mas vai aparecer. Como é que você vai fazer com que apareça os 4 mols? É só eu pegar e multiplicar tudo por 4. Pronto. Já foi resolvida a questão. 4 vezes 1 deu 4. Aqui vai dar 4 vezes 3 vai dar 12. 12 dividido por 2 dá 6, né? 4 vezes 1 deu 4. 4 vezes 2 aqui vai dar 8.
ok? Aqui, deixa eu dar um reforço aqui. Aqui deu 4 vezes 2 deu 8. Ok? Agora sim, perfeito. Agora eu posso somar as duas equações e nessa soma a finalidade foi fazer isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Cortar o metanol, 4 mols de um lado com 4 mols do outro. Em relação ao gás carbônico, tem 1 mol de gás carbônico do lado esquerdo na primeira equação e tem 4 mols de gás carbônico do lado direito. Então aqui eu vou subtrair, tá? Eu vou subtrair. Então eu vou subtrair 4 menos 1, dá 3. Então eu tiro esse 1 mol daqui, vou abatê-lo, esse número de mol no 4, então 4 menos 1 e acaba sobrando 3 mols aqui embaixo. E a água também, né? Sim, a água também. Então, fazendo esse truque com relação à água, então nós vamos fazer assim, ó, deixa eu pegar uma outra canetinha aqui para mostrar para vocês o que vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte, aqui tem 8 mols e aqui tem 2 mols, então eu vou subtrair, 8 menos 2 sobra 4. Tá, então eu vou pegar esses 8 mols aqui, onde tem mais, né, subtrair esses 2 aqui. Então eu vou tirar esses 2 aqui e vou abater nesse número 8 aqui. Aí quando eu tirar 2 moléculas de água no produto, ainda aqui vão restar 6 moléculas de água. 8 menos 2 deu 6. E do gás carbônico 4 menos 1 deu 3. Pronto, e agora? O que ficou? Agora sobrou a equação principal. Copia o que sobrou. 3 gás metano, 3 mols. 12 dividido por 2 aqui deu 6 mols de oxigênio. Aqui do lado direito deu 3 mols de gás carbônico. E aqui deu 6 mols de água. Agora, na reação global, no resultado final, mostra que foi formado gás carbônico aqui nessa reação. Notem, foi formado CO2. Mesmo depois de cortar 4 de um lado, 2 do outro, ainda acabou restando 3 mols de um lado. Então a pergunta é, a produção e o consumo do metanol não afeta a quantidade de gás carbônico na atmosfera? A afirmação é falsa. Ocorrerá formação de gás carbônico que será liberado para a atmosfera, podendo intensificar o efeito estufa e aumentar consequentemente a temperatura média do planeta, ok? Vamos resolver agora a questão número 3. A próxima questão número 3 fala que o metanol é um excelente combustível que pode ser preparado pela reação do monóxido de carbono e o hidrogênio, fornecida ou abaixo a equação e inclusive já está balanceada. Supondo que o rendimento é de 100%, na reação quando são adicionados 336 gramas de monóxido de carbono a 60 gramas de hidrogênio, qual é o reagente que está em excesso e a massa de metanol formada na reação? Então, quando eu ler esse enunciado, eu sempre tenho que grifar os dados fornecidos, que são esses dois aqui, tá? O 336 gramas do monóxido de carbono, 60 gramas de hidrogênio, e aqui eu vou grifar a pergunta que é a massa em gramas de metanol, ok? Todos os cálculos estequiométricos você lê imediatamente, você grifa os dados e a pergunta. Isso aqui que eu estou fazendo já é uma daquelas etapas da resolução. Bom, então aqui está a nossa equação, já está montada, inclusive encontra-se balanceada, né? E o que nós vamos relacionar? O que eu grifei? 336 gramas de metanol, 60 gramas de hidrogênio. Isso vai dar uma massa de quantos gramas de metanol? Então a grandeza que eu vou relacionar aqui é a massa para
todas essas substâncias. Só aproveitando que nesse exercício eu não vou precisar calcular as massas molares, porque ele já forneceu todas elas aqui, ó. O monóxido de carbono é igual a 28 gramas por mol. A massa molar do hidrogênio é igual a 2 gramas por mol. E o metanol, a sua massa molar é igual a 32 gramas por mol. Segundo passo, agora eu vou fazer a relação estequiométrica, que é 1 mol do monóxido de carbono, reagindo com 2 mols de hidrogênio, formando 1 mol do metanol. A seguir, agora vamos transformar aqui essas proporções estequiométricas nas respectivas massas molares, que estão aqui à sua direita. A massa de 1 mol do metanol é igual a 28 gramas. A massa de 2 mols de hidrogênio, bom, aqui tem a massa de 1 mol que é 2 gramas, 2 mols e 2 vezes 2, que é 4 gramas. E a massa de 1 mol de metanol é igual a 32 gramas. Ok? Quarto passo agora são aqueles dados ali que eu pedi para você grifar. 336 gramas de metanol foram colocados para reagir com 60 gramas de hidrogênio, e para isso ele quer saber quem é o reagente em excesso e qual a massa do metanol. Porém, para calcular a massa do metanol, eu não posso fazer o cálculo em função do reagente em excesso, porque excesso diz que está sobrando não reage. Então, eu preciso descobrir aqui quem é o reagente limitante que vai reagir completamente. Como eu devo fazer isso? É muito fácil. Você pega essa terceira e a quarta linha e pega esses dados e multiplica cruzado, a lápis. Depois você vai apagar isso aqui, porque nós não vamos precisar disso depois. Tá, então vamos multiplicar. Primeiro, 28 vezes 60, 1680. 1680. 336 vezes 4, 1344. Pronto, aqui está. O produto dessa multiplicação maior é o 1680, que com isso quer dizer que o hidrogênio, que é o reagente que está em excesso. Então eu tenho que tomar o cuidado e não fazer o cálculo da incógnita por ele estar em excesso. E esse X, essa incógnita, vai ser calculada através do reagente limitante, que é o monóxido de carbono. Meus queridos amigos, vocês entenderam esse raciocínio? Ele é muito simples. Para descobrir o excesso e o reagente limitante, basta apenas pegar a terceira e a quarta linha da estequiometria, desse modelo proposto, que nós já estamos treinando já há 3 semanas, multiplicar cruzado. O produto maior é o excesso e o menor é o limitante. Então eu vou riscar isso aqui, porque se ele está em excesso, significa que essa massa não reage tudo. E já vou calcular quanto está sobrando isso aqui. Entenderam? Agora eu vou apagar o que está lápis, porque isso não tem mais nenhuma aplicação, a não ser descobrir quem está em excesso e mais nada. Ok? Tudo em ordem, né? Vamos ver se há uma proporção aqui da lei de Proust, dividindo 336 dividido por 28. Dá 12. Dá 12. Então, daqui da lei de Proust, assim, ó. (336 dividido por 28 deu 12, né? Então aqui eu multiplico por 12,
como a proporção ela é constante, todos os demais serão multiplicados pelo mesmo valor. Então, imediatamente eu já vou multiplicar 32 vezes 12. 32 vezes 12 deu 384 gramas, é a massa obtida do metanol. Tá. Ele só quer saber quem é o reagente em excesso, é o hidrogênio, né? Mas, mesmo assim, se você não achar ruim, me permita, eu vou calcular quanto que está reagindo e quanto está em excesso para nós entendermos melhor esse funcionamento. Reagem dos 60, 4 vezes 12, 48 gramas. Ok? Agora, eu coloquei 60, dos quais reagiram 48. E quanto é que está sobrando e não reagiu? Quanto está em excesso? A diferença. 60 menos o que reagiu. Resposta. Está em excesso 12 gramas. Isso só para treinar, ele não perguntou isso, tá? Mas eu quero já adquirir este hábito a fim de que eu possa aplicar nos exercícios subsequentes. Mas essa questão ele é um teste, e esse teste já foi resolvido. O reagente em excesso é o hidrogênio e a massa do produto formado é 384 gramas e a alternativa correta é a letra D. Entenderam, meus queridos, certo? Vamos resolver mais um, o número 4. Vamos ler o enunciado e montar a reação do exercício número 4. Aqui está o exercício 4. Em um recipiente são colocados para reagir 40 gramas de ácido sulfúrico com 40 gramas de hidróxido de sódio e sabe-se que um dos reagentes está em excesso. Após a reação se completar, aponte quem ficará sem reagir e quanto restará. Então, primeira providência aqui, senhores e senhoritas, é eu grifar aqui os dados. 40 gramas de ácido sulfúrico, 40 gramas de hidróxido de sódio. E a pergunta aqui é: quem é que ficará sem reagir e quanto restará? Muito bem. Então, eu já montei a nossa reação. É uma reação já convencional, ácido mais base, reage formando sal e água. O ácido tem 2 hidrogênios que precisa de 2 hidroxilas para neutralizar o mesmo. Mas como a base só tem uma hidroxila e eu tenho 2 hidrogênios, preciso repetir e colocar 2 NaOH. Cada hidroxila para cada hidrogênio. 2 hidrogênios, 2 hidroxilas produzem 2 moléculas de água. E aí sobrou só o sulfato de sódio. Bom, aqui a massa é do ácido e do hidróxido de sódio. Então eu vou relacionar somente essas duas substâncias e a grandeza que eu vou relacionar é a massa de cada um. Massa com massa. A seguir, no segundo passo, a proporção estequiométrica, que é 1 mol do ácido sulfúrico, reage com 2 mols do hidróxido de sódio. Vou usar as massas molares, que eu não vou precisar calcular, porque elas foram fornecidas aqui, ó. A massa de 1 mol do ácido sulfúrico foi dado igual a 98 gramas. A massa de 1 mol do hidróxido de sódio é 40 gramas 1 mol. Como nós temos 2 mols, então 2 vezes 40 é igual a 80 gramas. Quarto passo, os dados do exercício, que é igual a 40 gramas de ácido sulfúrico e 40 gramas de hidróxido de sódio. Não perguntou o produto, só quem está em excesso e quanto está sobrando. Então eu não vou nem... para descobrir o excesso, é só eu pegar a terceira e a quarta linha e multiplicar cruzado. Como esses números são os mesmos, então 80 vezes 40 é menor que 98 vezes 40. 98 vezes 40 é maior, significa, portanto, que o hidróxido de sódio
é o reagente que está em excesso. E o produto menor, que é 80 vezes 40, é o ácido sulfúrico, que é o reagente limitante. Tá? Então, primeiro, já está respondido parte dessa questão. O reagente que está em excesso é o hidróxido de sódio. Por isso eu risco essa massa. Porque você riscou isso? Pelo seguinte motivo, é que dessa massa total de 40 gramas, uma parte dela reage e outra parte não reage. Tá? E como é que você vai calcular agora quanto reage e quanto não reage? Bom, aqui não vai dar lei de Proust nesse caso, infelizmente, né? 98 dividido por 40, dá, até que dá uma lei de Proust, 2,45. Repetindo, 98 dividido por 40, 2,45. Então eu vou aplicar essa lei de Proust aqui então. Agora eu consigo calcular dos 40 gramas quanto estão reagindo e qual é a massa em gramas que está em excesso. Então aqui é dividir por 2,45. Como é que eu descobri esse número? Pegando 98 e dividido pelo 40. Tá, então se a proporção é a mesma, então eu vou pegar o 80 e dividir por 2,45 também. Então vamos calcular. Dos 40 gramas estão reagindo 32,65 gramas. Mas ele colocou 40 gramas. Então, dos 40 só vai reagir isso, 32,65. Quanto está sobrando? 40 menos 32,65. A massa do reagente em excesso é igual a 7,35, obtido pela diferença, né? 40 que eu tinha, menos o 32,65, que é o que reagiu. Desculpe, eu não entendi. Como é que você chegou nesse 32,65 aí? Ah, sim, pegando 80 dividido por 2,45. Como é que você descobriu 2,45 aqui? No reagente limitante, pegando 98 e dividindo pelo 40. 90 dividido por 2,45 deu 40, então a proporção 80 dividido por 2,45 dá 32,65. Menos 40, aqui está a massa do reagente em excesso. Vamos fazer mais um, o número 5 é o próximo. Na questão número 5, ele pergunta que volume de gás carbônico nas condições ambientes de pressão e temperatura é obtido quando 1 mol do ácido clorídrico reage com meio mol do carbonato de sódio. E nas condições de ambiente de pressão e temperatura é para levar em consideração o volume molar de 25 litros 1 mol. Muito bem, então aqui está a reação que nós vamos fazer agora entre o carbonato de sódio e o ácido clorídrico. Bom, ele não deu essa reação agora, né? Mas não se preocupem. No decorrer do nosso curso, após nós estudarmos as funções inorgânicas, nós vamos aprender na verdade, nós vamos rever as reações inorgânicas, porque nós já aprendemos isso lá no primeiro ano. E por coincidência, não sei se é bom ou se é ruim, você que decide. Eu mesmo que transmiti esse assunto no primeiro ano para vocês. Bom, mas enfim, vamos lá. O sódio, ele é metal alcalino, tem carga mais 1. Aqui pelo número de átomos de sódio dá para eu descobrir a carga do íon carbonato, que é igual a menos 2. A carga do hidrogênio é mais 1 e a carga do cloro é menos 1. E essa reação chama-se de dupla troca, como o próprio nome já sugere. Ocorrem duas trocas aqui, ó.
Primeiro, o cátion vai trocar o carbonato pelo íon cloreto. E a segunda troca aqui é o hidrogênio que vai trocar o cloreto pelo íon carbonato. Agora nós vamos fazer aqui o acerto dessas fórmulas através das cargas, que são as mesmas dos reagentes. A carga do sódio é mais 1, a carga do íon cloreto é menos 1. Essa fórmula já está correta, porque eu verifiquei que a soma das cargas deu 0. O hidrogênio, a carga é mais 1, e a carga do íon carbonato, o íon carbonato é esse conjunto aqui, tá? Que é menos 2. Essa fórmula já está errada, porque a soma das cargas não deu 0, mas vai dar 0. Para isso acontecer, é só pegar as cargas e cruzar de cima para baixo. 2 vezes 1 deu mais 2, 2 menos 2 deu 0, então essa fórmula está correta. Vamos balancear. 2 átomos de hidrogênio formados nos produtos, então é necessário 2 átomos de hidrogênio nos reagentes. 2 átomos de cloro e 2 átomos de sódio nos reagentes e 2 nos produtos. Aqui tem outro detalhe importante. Muito provavelmente, não sei se vocês vão se lembrar, todas as reações que ocorrem a formação do ácido carbônico, ele é uma substância instável. O que isso significa? Que ele não se mantém nessa fórmula que vocês estão vendo. Ele, por ser instável, ele automaticamente sofre uma decomposição em água e gás carbônico. Isso é automático. Ácido carbônico H2SO3 só existe no papel, na teoria. Quando formado em uma reação, ele tem que obrigatoriamente se decompor em água mais CO2. Bom, deu um trabalhinho, né? Mas já montamos a equação. Mas eu quero apenas tranquilizá-los que no decorrer do nosso curso, após o estudo das funções ácido, base, sal e óxido, nós vamos rever as reações inorgânicas de simples troca, dupla troca, lá quase no final do nosso curso, mas isso vai ser dado, tá? Não se preocupem. Bom, então agora nós vamos levar em consideração os 5 passos para resolver o cálculo estequiométrico. O que eu grifei aqui é 1 mol de ácido clorídrico com 1 mol de carbonato de sódio, ele quer volume de CO2. Então, a grandeza que nós vamos relacionar aqui será mols do carbonato de sódio, mols de ácido clorídrico, e aqui vai ser volume de gás carbônico nas condições ambientes. A seguir, a proporção estequiométrica, 1 mol do carbonato de sódio reagiu com 2 mols de ácido clorídrico, formando 1 mol de gás carbônico. A seguir, agora vamos pegar essa proporção estequiométrica e transformar nas grandezas. Mas aqui está falando 1 mol dá quantos mol? Já está em mol. Bom, então se a grandeza que você quer já tem, é só você repetir 1 mol. 2 mols de ácido clorídrico em mol também já está em mols, é só repetir 2 mols. Agora aqui, qual que é o volume mesmo que ele pediu para usar do gás nas condições ambientes? 25 litros 1 mol. Então tá bom, 1 mol, 25 litros. Quarta linha, quarto passo, os dados. É meio mol de carbonato de sódio, e 1 mol de ácido clorídrico. Isso corresponde desculpa, eu me perdi aqui. Tá, o volume de CO2. Agora, esses números são relativamente pequenos, fica fácil de multiplicar, né? 1 vezes 1 dá 1, e 2 vezes meio dá 1. 1 igual a 1? Ué, e o que acontece quando
esse produto aqui do terceiro e o quarto passo multiplicando é igual. Deu igual significa que não tem excesso. Os dois são limitantes. As duas substâncias reagem completamente e não há excesso quando você multiplicar e o produto da multiplicação for igual. Perfeito, então já era. Qual é a proporção que se aplica da lei de Prost? Bom, aqui é 1 dividido por 2 deu meio. Então a proporção é constante, né? 2 dividido por 2 dá 1. E 25 dividido por 2 deu a metade. Que é quanto? 12,5 litros. Aqui está, senhores e senhoritas, a resposta final do exercício número 5, ok? Vamos fazer o próximo exercício, por favor? O número 6. Questão número 6. A amônia é uma substância química muito importante para a indústria. Ela é utilizada na preparação de produtos de limpeza, explosivos, fertilizantes e etc. Aqui nós temos a reação de síntese da amônia, obtida a partir da reação do nitrogênio com o hidrogênio. O que ele quer saber exatamente? Se a mistura inicial é de 30 mols de nitrogênio com 75 mols de hidrogênio, qual a quantidade em mols de NH3 obtido? Bom, aqui está a nossa reação já balanceada e a grandeza que nós vamos relacionar é mols. Então vamos colocar aqui número de mols. Número de mols de todas as substâncias. Mols de cada uma. Segundo passo, a relação estequiométrica. 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio, formando 2 mols de amônia, NH3. Muito bem. Agora eu vou transformar essa relação estequiométrica nas grandezas. Só que as grandezas que ele pede é mols e eu já tenho em mols, então eu só vou repetir. 1 mol de nitrogênio, 3 mols de hidrogênio, 2 mols de amônia. Os dados que eu grifei: 30 mols de nitrogênio, 75 mols de hidrogênio. Deu quantos mols de amônia? X. Como eu faço para descobrir o reagente em excesso? É só pegar os dados da terceira e a quarta linha, multiplicá-los cruzado. 1 vezes 75 dá 75. 3 vezes 30 dá 90. E 90 é maior que 75. Bom, 90 maior que 75 indica que eu não posso calcular a incógnita pelo nitrogênio. Eu risquei ele. Por quê? Qual o motivo? É que o hidrogênio é o reagente que o nitrogênio, perdão, é o reagente que está em excesso. E eu só posso realizar os cálculos das incógnitas através do reagente limitante. O nome já diz, né? Ele limita aquilo que será formado de produto. Muito bem, então vamos lá. Será que dá a lei de Prost aqui? 75 dividido por 3 dá 25. Então, perfeito. Se a lei de Prost é estabelecida, resolvo o exercício mais rápido. 75 dividido por 3 deu 25, né? Então, aqui eu multiplico por 25. Aqui também eu multiplico por 25. E eis que a resposta final é igual a 2 vezes 25, valendo 50 mols de amônia. Muito bem. E esse exercício aqui, ele é um teste de múltiplas escolhas e por isso a alternativa de 50 mols está localizado na letra B de bola. Fácil, né? Não está fácil? Vamos fazer mais um. Vamos fazer agora. Vamos fazer alguns contextualizados.
Eu já fiz 6 conceituais, vou fazer o contextualizado número 1. Localize aí, por favor. Número 9 fala que hidrocarbonetos podem ser usados como combustível, como por exemplo o buti-1-eno. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula molecular e a quantidade mínima em quilogramas de oxigênio necessário para a combustão de 5,6 kg desse combustível. Tá, então primeiro, vocês já tiveram a revisão de química orgânica, né, principalmente a parte referente aos hidrocarbonetos, então o que eu vou falar aqui já é do seu conhecimento, né. Buti significa que a cadeia possui 4 átomos de carbono. Eu vou numerá-la porque existe aí uma insaturação, que é uma ligação dupla, e ele fala 1-eno, quer dizer que a ligação dupla está no carbono 1. Consequentemente, as demais ligações são simples. Muito bem. Completas ligações estão faltando. 2 para 4, aqui faltam 2 hidrogênios. 1, 2, 3. Para 4, que falta 1 hidrogênio. 1, 2, 2 hidrogênios. E 1 para 4, faltam 3. Portanto, a fórmula molecular desse hidrocarboneto possui 4 átomos de carbono, 3, 5, 6, 7, 8 átomos de hidrogênio. Pronto, aí está a sua fórmula molecular. Só determinando a fórmula molecular nesse exercício, C3H8, eu já elimino a letra A, a letra D, a letra E. E ficamos apenas para decidir com a letra B ou letra C. Outra coisa que precisamos fazer é a reação de combustão. Nossa, isso nós já treinamos muito. Desde o primeiro ano nós já fazemos isso. Mas não tem problema se você se esqueceu ou se você não sabe fazer a combustão. Combustão é queima. E para queimar esse hidrocarboneto tem que reagir com o oxigênio, que é o comburente. E quais são os produtos da combustão? Bom, os elementos constituintes do hidrocarboneto são carbono e hidrogênio, combinam-se com o oxigênio do ar e formam sempre 2 produtos quando a combustão é completa. São esses 2 aqui, gás carbônico e água. Certo? Agora, para balancearmos essa reação de combustão, eu vou partir de 1 mol do combustível, sempre. Perdão, 4 átomos de carbono nos reagentes, 4 átomos de carbono nos produtos, 8 átomos de hidrogênio nos reagentes, 4 vezes 2, 8 átomos de hidrogênio nos produtos. Assim, tudo completo aqui do lado direito, vamos ver quantos oxigênios eu tenho. 2 vezes 4 dá 8, 8 mais 4 deu 12. Como 12 é um número ímpar, então basta eu pegar e multiplicar. 6 vezes 2 deu 12. Agora que a equação já está montada, já balanceada, agora vamos fazer o exercício usando os 5 passos. O que eu grifei aqui foi massa com massa, a massa do combustível e a massa do oxigênio. Muito bem. Então vamos relacionar massa com massa. Segundo passo, a relação estequiométrica é 1 mol do combustível reage com 6 mols do oxigênio. A seguir, vamos calcular as massas molares. Esse aqui ele não deu. Eu vou lá na tabela periódica, então, e através das massas atômicas eu calculo aqui, 4 vezes a massa do carbono, que é 12, mais 8 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, que dá 48 com mais 8, a massa total é igual a 56 gramas por mol. 4 átomos de carbono, vezes a massa do carbono, que é 12, mais 8 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. De onde se tirou o 12 e 1? Da tabela periódica, tá? Muito bem, e agora? O que eu vou fazer agora na sequência? Agora vamos calcular a massa molar do oxigênio. Isso aqui é mais simples, né?
são 2 átomos de oxigênio, a massa de cada átomo é 16 e a massa molar é 32 gramas por mol. Então, a massa de 1 mol do hidrocarboneto é igual a 56 gramas. A massa de 6 mols de oxigênio a massa de 1 mol é 32 vezes 6, total 192 gramas. Quarto passo é o dado do exercício e a pergunta. Para a combustão de 5,6 kg desse combustível, necessário quantos quilogramas de oxigênio? X. Esse exercício não é referente ao tema da aula, que está se referindo a reagente em excesso. Isso é um cálculo comum, né? É comum, mas deu um trabalhinho, né? Primeiro eu peguei o nome, transformei em fórmula, depois eu peguei a fórmula, fiz a reação de combustão, fiz o seu balanceamento, bem trabalhoso. Nas primeiras aulas de estequiometria, não sei se você se recorda, eu falei, quando eu estou relacionando massa com massa, se na terceira linha eu uso grama com grama, na quarta linha eu vou relacionar quilo com quilo. Isso quer dizer que eu não vou precisar transformar essa massa de quilograma para grama. Mas isso que eu estou fazendo só vale se for relacionar massa com massa. Se for massa com volume, massa com mols, aí não pode. Eu tenho que pegar a massa em quilo e transformar em gramas. Muito bem, aqui o que vai acontecer? Numericamente, o número 56 dividido por 10 dá 5,6. A proporção é constante, então eu pego 192 e divido por 10, e aqui está a nossa resposta final. Quanto que deu então? Deu 19,2 quilogramas de oxigênio. Ok, 19,2, isso aqui é um teste de múltipla escolha, e então a resposta correta é a letra B, de bola. Vamos fazer mais um. Agora eu vou dar prioridade para resolver exercícios de cálculo estequiométrico com reações consecutivas, que até agora nós não fizemos. Não, minto, para não dizer que nós não fizemos nenhum, nós só fizemos o 2 da Unicamp ali, o conceitual, né? Mas vamos fazer o outro agora, o número 11, o próximo. Localize aí, por favor, o número 11 está na página 469. A questão número 11, então, ele diz que a fabricação industrial do ácido sulfúrico envolve 3 etapas reacionais consecutivas que estão representadas abaixo pelas equações não balanceadas. Considerando as etapas citadas e admitindo que o rendimento de cada etapa é de 100%, calcule a massa do enxofre, que é esse S8 aqui, a partir de 49 gramas de ácido sulfúrico. Mas aqui nós temos um problema nesse exercício. A massa que ele quer é do S8, que está na primeira equação, e o dado é do ácido sulfúrico, que está na reação 3. E agora, como que eu resolvo isso? É fácil, você passa um traço aqui, soma as 3 equações e transforma em uma só. Mas antes de fazermos isso, é necessário, inicialmente, realizar o balanceamento dessa reação, tá? Primeiro passo. Então vamos partir aqui de 1 mol desse enxofre octatômico. 8 átomos de enxofre nos reagentes, então eu terei 8 átomos de enxofre nos produtos. 8 vezes 2 deu 16 átomos de oxigênio. 16 nos produtos, 8 vezes 2 deu 16 nos reagentes. Aqui eu vou começar com 1 mol do SO2. 1 átomo de enxofre nos reagentes deu 1 átomo de enxofre nos produtos. 3 átomos de oxigênio nos produtos e 3 nos reagentes. Eu já tenho 2, para 3 falta 1, aqui tem um número par, então eu pego o número ímpar, que é o 1, e divido pelo índice, que é 2. 1 meio vezes 2 dá 1. 1 mais 2 deu 3, e 3 é igual a 3. Essa equação 3, vejamos, essa aqui já está balanceada, né? 1 enxofre nos reagentes, 1 enxofre nos produtos, 2 hidrogênio nos produtos, 2 hidrogênio nos reagentes, 3 mais 1
4 átomos de oxigênio de um lado e 4 átomos de oxigênio do outro. Pronto. Agora que as equações estão balanceadas, o procedimento é somar as três equações e transformar em uma única equação. Tá, mas acontece para que eu some essas equações, as substâncias que estão em lados opostos, o SO2 e o SO2 aqui, eu tenho que cortar. Assim como o SO3 daqui com o SO3 dali. Mas para eu cortar o SO2 de um lado com o outro, é necessário que eles estejam em quantidades iguais. E como você pode ver, eles não estão. Aqui tem 8 mols de um lado e aqui tem 1 mol do outro. E para cortar tem que ser ou 1 mol e 1 mol ou 8 ou 8. Poxa, e agora, hein? O que eu faço? Ou você pega a primeira e divide tudo por 8. 8 dividido por 8 dá 1, e aqui tem 1 mol, aí você pode fazer isso, ou se você preferir, multiplica essa por 8. Só que se você multiplicar essa por 8, fica 8 mols aqui, para ficar 8 tem que multiplicar aqui também. Tanto faz. Eu acho que o menos trabalhoso aqui seria dividir tudo por 8. A primeira equação, é claro, né? A equação número 1. Então fica 1 dividido por 8, dá 1 oitavo. 8 dividido por 8 dá 1. Mais uma vez, 8 dividido por 8 dá 1. Tá, então eu vou marcar aqui, ó. Aqui deu 1 mol. Aqui também deu 1 mol. 1 e 1, né? E aqui deu 1 oitavo. Perfeito. Agora sim, ó. 1 mol de SO2 do lado direito, 1 mol de SO2 do lado esquerdo. O que mais? Uma outra aqui, ó. 1 mol de SO3 do lado direito, 1 mol de SO3 do lado esquerdo. Acabou, né? Bom, acabou. Agora vamos somar tudo. Somar tudo que está aqui. Então vai ficar 1 oitavo desse S8 mais 1 mais meio, dá 1,5, né? 1,5 na verdade é 3 dividido por 2, 3 meios. Posso deixar 1,5 para você? Pode, não tem nenhum problema. Mas fica mais chique deixar em forma de fração. E aqui deu H2SO4. Excelente, esse é o fundamento de um cálculo estequiométrico usando reações consecutivas. Você pega todas as reações de soma e transforma em uma única equação. E agora que você já transformou tudo em uma única equação, basta você pegar e usar os 5 passos de um cálculo estequiométrico. Sendo que o primeiro passo eu vou relacionar esse enxofre, na qual ele pede para eu calcular a massa com a massa do ácido sulfúrico. A grandeza que eu vou relacionar vai ser massa com massa. O segundo passo é a relação estequiométrica, que é 1 oitavo de mol. E aqui fica a massa, 1 mol de ácido sulfúrico. Então vamos que as massas molares estão aqui, né? A massa de 1 mol do ácido sulfúrico é igual a 98 gramas. E aqui tem a massa do enxofre atômico, que é 32. Tá, vamos ver então quanto que vai dar aqui, ó. 1 oitavo vezes S8, quer dizer, 8 enxofre. Então aqui esse 8 corta com esse 8 e esse 1 oitavo vezes 8 acaba ficando 1 mol de enxofre atômico, cuja massa é 32 gramas. Tá? Eu fiz aqui, ó, 1 oitavo vezes 8 átomos de enxofre. 8 dividido por 8 dá 1, então no final deu 1 mol de enxofre apenas, cuja massa é 32 gramas, ok? Dado do exercício, 49 gramas, não, 49 gramas, perfeito, pensei que era quilo, né? Está relacionado a quantos gramas de enxofre? X. Aqui dá para aplicarmos a lei de Proust, porque
98 dividido por 2 deu 49. A proporção ela é constante. Se eu dividir aqui por 2, aqui também será dividido pelo mesmo valor. Então, ok, 32 dividido por 2, resposta final deu quanto? 16 gramas do enxofre octatômico. Isso aqui é um teste de múltipla escolha. O exercício número 11 deu 16 gramas, alternativa correta, letra C. Ok? Vamos fazer o último, mais um de reação consecutivas, porque eu não posso fazer tudo, é claro. Aí você fica sem opções de estudar isso depois, né? Eu vou fazer o último, número 12, reações consecutivas. Localize aí, por favor. Bom, aqui eu tenho o texto lindo e maravilhoso falando sobre a questão da chuva ácida, mas o que interessa no segundo parágrafo é que ele diz que em 100 litros de gasolina encontram-se 3,2 miligramas de enxofre. Qual a quantidade em gramas de ácido sulfúrico formada? Então ele deu a massa do enxofre que está na primeira equação e ele pede a massa do ácido sulfúrico que está na terceira equação. Como eu devo proceder? Fácil. Você vai passar um traço aqui embaixo e somar tudo. E nesta soma as substâncias em lados opostos você tem que cortar. Mas, para cortar, é necessário que elas estejam em quantidades iguais. E nesse caso, aqui tem 2 mol de SO2. Ou você pega essa equação aqui e divide por 2, ou você pega a primeira, multiplica por 2 e a segunda e a terceira também. O que é menos trabalhoso? Eu acho que menos trabalhoso é pegar a segunda equação e dividir tudo por 2. Então aqui vai ficar 2 dividido por 2. Aqui vai ficar 1 dividido por 2 e aqui vai ficar 2 dividido por 2. Sendo que 2 dividido por 2 dá 1. Aqui fica 1 sobre 2 e 2 dividido por 2 dá 1. Pronto, agora sim. 1 mol de SO2 do lado esquerdo, 1 mol de SO2 do lado direito. 1 mol de SO3 do lado direito, 1 mol de SO3 do lado esquerdo. Agora é só você somar tudo. Somando tudo, nós temos aqui um enxofre do lado esquerdo. Aqui temos 1 mol de oxigênio mais meio, dá 1,5, 1,5. 1,5 em termos fracionários é 3 sobre 2. 3 meios de O2, aqui sobrou H2O. E aqui tem ácido sulfúrico, H2SO4. Perfeito. Aqui está a equação. E agora vamos usar os 5 passos do cálculo estequiométrico para resolver essa questão. Aqui nós vamos relacionar o enxofre com o ácido sulfúrico. E o que vai ser relacionado é massa, no caso em gramas, e aqui vai ser massa em gramas, que é a alternativa aqui da questão, ele pede massa em gramas, tá? Depois a relação estequiométrica, que é 1 mol de enxofre, reage formando 1 mol de ácido sulfúrico. As massas molares eu já usei no exercício anterior, número 11, né? Você se recorda? A massa de 1 mol do enxofre é 32 gramas, enquanto a massa de 1 mol do ácido sulfúrico é igual a 98 gramas. Os dados do exercício no quarto passo é 3,2 miligramas de enxofre. 3,2 miligramas. Tá? Eu deixei o mili na forma de potência da base 10 para trabalhar com massa em gramas, já que o outro também quer gramas. Aí a massa vai ser igual a X. Bom, aqui a proporção, né, sem levar em consideração a potência, 32 dividido por 10 dá 3,2, né? Então, se nós usarmos o mesmo critério, o valor do X será igual a... já está aqui.
98 dividido por 10 é 9,8 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. 9,8 aqui, ele não usou a notação científica, então 0,0098, 3 casas decimais, 1, 2, 3, exatamente. Tem essa alternativa aí? 0,0098? Sim, está na letra E. Ok, meus amigos, o meu muito obrigado a todos pela atenção. Eu ia, nessa semana, colocar o estudo das soluções, mas para não sobrecarregá-los, eu vou deixar essa semana só com essa aula, para vocês não ficarem muito sobrecarregados, e na semana que vem eu vou preparar a aula das soluções, né? Um assunto bem pesado, vocês se recordam dele do ano passado? Então, aí vamos deixar para estudar as soluções somente na semana que vem, e hoje finalizamos os nossos trabalhos por hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Todos tenham uma ótima semana.